Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Este é o Trocando Ideias, espaço reservado para que você conheça as opiniões dos nossos jovens sobre os mais variados assuntos. Recebendo hoje aqui a Aline Pinheiro, participando com a gente aqui no programa, e também o Jones Ferreira, participando neste Trocando Ideias. Sejam bem-vindos à TV Câmara, sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. Vocês dois fazem Teatro do Caos? Isso. Perfeito, trabalho no Teatro do Caos. Já 1 ano e meio no Caos? No meu caso, que eu sou marinheiro de primeira viagem, né? Tô aí, né? Começando. Começando, e você, Aline? Eu tô há 3 anos e meio. 3 anos e meio? Começou com bem nova no Caos. Sim, bem nova. Fala profissionalmente, o que você faz profissionalmente? Qual a tua ideia de profissão, estudos? A minha ideia de profissão de estudo. Eu pretendo seguir carreira assim, como atriz. Eu tô cursando, por enquanto, segunda do ensino médio. Eu pretendo fazer faculdade de Psicologia e Artes Cênicas. E eu gosto bastante do teatro. O teatro é uma coisa assim que mudou minha vida, sabe? De todos os sentidos possíveis, tanto como pessoa, tanto como meu jeito de pensar, sabe? Abriu bastante a minha mente para estar sempre aberta a novas ideias, a tudo que o mundo pode me oferecer também. Hoje você tem alguma ocupação funcional trabalhista ou não? Tenho. Trabalha hoje? Não. Não, hoje você não trabalha. Tá difícil. Tá difícil. Mas já trabalhou antes, não? Não, tô correndo atrás. Primeiro emprego? Primeiro emprego. E o que você está fazendo no ensino médio? Ensino Algum médio. ensino técnico, não? Só o teatro Tô realmente? fazendo... Eu terminei agora de fazer um técnico em RH e tô iniciando agora um técnico em marketing. Técnico em marketing, técnico em RH. E você está tendo dificuldades para arrumar um primeiro emprego? Sim, bastante. Pela idade também, assim, que, principalmente aqui em Cubatão, eu acho um pouco difícil, porque a maioria das empresas, tanto pequenas, médias ou grandes, elas vão atrás de pessoas mais velhas. Elas têm uma certa dificuldade de pegar jovens, independente se tem um jovem aprendiz ou uma inscrição em qualquer outro lugar. É um pouco bem difícil e concorrido também por todos os jovens. Está todo mundo correndo atrás de um emprego agora, também com a situação da cidade, de tudo. E o teu relacionamento com a família, o pessoal fica na expectativa do trabalho, do emprego, o pessoal te dá uma força, como é que é? Fica na expectativa, sempre que aparece uma oportunidade, uma coisa do tipo, assim, eles vêm falar também, para ver se eu consigo. Várias matrículas já foram enviadas, vários currículos e até agora nada. Isso te desmotiva, te deixa desmotivada, não? Olha, em partes sim, em partes não. Em partes deixa um pouco desmotivada porque você vai procurando em várias redes sociais, procura em vários lugares e você não consegue. Mas em parte não, porque eu sei que eu preciso disso, é isso que eu quero, entende? Eu preciso disso para me sustentar, eu preciso disso tanto também que eu moro longe, eu preciso disso para passagem, eu preciso disso para comprar os meus figurinos. Ainda mais eu quero seguir carreira, pagar minha faculdade, eu não quero ficar dependendo, entendeu? E você pretende depois seguir a carreira artística e aí sobreviver da carreira artística? Sobreviver da arte no Brasil. E como é que é o relacionamento com o pessoal de casa em relação a essa questão da arte? O pessoal te dá força, acredita? Não, é isso aí, vai segue carreira. Porque, como todo campo, também é um campo disputadíssimo, não? Uhum, é um campo bem disputado. Em relação em casa, assim, a minha família ela não me apoia tanto. Ela não acredita tanto no potencial da arte, de sobreviver da arte. Entende? Acho que tenho que fazer uma engenharia ou uma medicina da vida que tem um bom salário. Porque como a arte não é muito valorizada no Brasil, então seria um tanto difícil para chegar no ponto que eu quero chegar. Mas mesmo minha família não acreditando muito, eu ainda quero continuar, eu quero seguir. Você quer seguir na tua carreira? Quero. Você colocou etapas na sua vida. Faculdade, um trabalho. Pode mudar? Você considera mudanças, de repente, abandonar algum dos projetos? Não, um ou outro projeto? Eu não pretendo abandonar, mas se caso houver de ter que dar mudanças na minha vida, mudar de planos, eu estou aberta, mas eu não pretendo abandonar nenhum teatro nem meus cursos técnicos. Pretende seguir firme nisso? Eu pretendo seguir firme. Até o momento em que apareça uma oportunidade. Até Difícil, né? Se pede experiência, e como é que se dá a primeira oportunidade se não se tem experiência? Como é que vai se adquirir experiência? É difícil, é bem difícil. Porque, como eu já tinha dito, eu mandei vários currículos. Pode me aparecer um emprego agora que me faça ter que mudar de ideia e ter que deixar o teatro por um tempo, o que seria bem difícil. Mas
A gente vai dando jeito, eu vou dando um jeito de encaixar as coisas, vou organizando os meus horários, meus tempos livres, mas eu não pretendo mudar minha agenda. Teatro faz parte da sua vida? Teatro faz parte da minha vida, fui mordida pelo bichinho. Você se considerava mais tímida, menos tímida? Você mais compreensiva, menos compreensiva? Qual foi a grande mudança? Tímida, eu não era tão tímida, mas eu tinha um pouco de dificuldade, vou dar um exemplo, de apresentar um trabalho na frente da sala. Eu tinha um pouco de receio de, tipo, falar, ninguém me ouvir, falar e falar coisas nada a ver, sabe? Isso mudou bastante em mim. Eu sempre fui uma pessoa, assim, de interagir bastante, então, meu problema não era muito esse. Meu problema mais, acho que era de abrir a minha mente e estar aberta a novas oportunidades, estar aberta a novas ideias, a novas propostas. Entende? Eu era muito mente fechada, então isso me ajudou bastante. Leitura, lê bem, lê bastante? Leio bastante, eu gosto de ler, eu sou uma pessoa que gosta bastante, assim. E o que você mais lê? Qual é a que chama mais a atenção? Eu gosto de ler alguns artigos de internet que, por exemplo, tratam da juventude, eu gosto bastante. Eu gosto de ler livros, só que os livros que eu gosto de ler não tem muito a ver com isso. Eu gosto de ler livros que, tipo, fogem um pouco da realidade, eu gosto de livros mais fictícios, livros românticos, essas coisas. Eu gosto de filmes. Eu sou uma pessoa meio aberta à cultura, digamos assim. Bem receptiva. Então, tá passando na TV, tá assistindo, vamos ver. Tá na internet, vou lá, pintou no Facebook, o que é? Exatamente. É isso aí. É bem isso mesmo. E você, Jones? Qual é o seu lado profissional? Como é que... Então, eu sou guarda portuário. Guarda portuário. Trabalho há 10 anos e meio lá no Porto de Santos, lá pela Codesp. Foi o seu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego lá. Concursado? Comecei primeiro fazendo um estágio de informática. Eu estudava na Escola Técnica Federal aqui. Aqui em Cubatão? Aí consegui um estágio lá na empresa, descobri que eles estavam fazendo um concurso. Graças a Deus passei e estou lá até hoje. 10 anos? 10 anos. E quantos anos você tinha quando passou esse concurso? Eu acho 22. 22 anos. Foi seu primeiro emprego? Formação acadêmica, segundo grau, ensino médio? Tenho o ensino médio completo, comecei a fazer psicologia, fui até o comecinho do terceiro ano, tranquei porque eu gostei do teatro. Então o teatro ocupou a psicologia. Opa, sai psicologia, entra teatro. Por enquanto, eu pretendo terminar agora o profissionalizante e voltar para terminar a faculdade, né? Eu acho que isso vai dar uma ajuda. E como é que foi descobrir o teatro para você? De que forma foi isso? O teatro é maravilhoso. A melhor coisa do mundo. Que ajudou, eu era muito desconcentrado, um pouquinho a autoconfiança não era muito lá em cima, então acho que ajudou bastante, fiquei mais desinibido agora. Tá ajudando, né? Só tá acrescentando. Você se sentia mais retraído, uma pessoa mais fechada? Muito, muito. Agora a gente está se soltando um pouquinho mais. Para interagir, tinha dificuldade? Expor mais as ideias. Bom, então para você, iniciar o teatro foi um desafio, foi um passo muito difícil. Forte, muito forte, muito complicado. Quando eu entrei, eu pensei, não vou conseguir ficar aqui um mês. Aí logo... Bom, e como é que foi esse primeiro dia chegando no teatro? Ou seja, essa decisão, você encontrou o teatro de que forma? Algum amigo? Então, tinha bastante amigo que já fazia, o pessoal que já são de lá, eu já tinha um conhecimento, assistia bastante as peças dele, e um dia falaram, vai ter o próximo processo, você não quer tentar? Eu falei, eu gostaria, né? Aí eu fiquei insistindo, por favor, eu quero passar. Eles falaram, não, então tenta fazer o teste, se você passar, se você conseguir passar, tá dentro. Eu falei, tá bom. Aí eles falaram, até que você foi bem, então legal, você tá... Aí você fez o teste? Fiz o teste, passei e tô aí até agora, né? No primeiro dia foi meio complicado, mas eu fui muito bem acolhido pelo pessoal, né? Eles falaram, vai, continua, que eu acho que... E o pessoal do trabalho, como é que é? Quando você comentou, tô fazendo teatro... Não costumo comentar muito, que ainda tem né? O pessoal ainda tem... Como é uma área meio de segurança, o pessoal... O pessoal meio mais bruto, mais, né? Um pouco mais... Não é muito bacana, não. Então eu prefiro ficar mais reservado quanto a isso. E a família? Minha mãe aceitou bastante, o pessoal lá em casa, pelo menos, né, aceitaram. Mas de princípio eles falaram, tem certeza que é isso que você quer? Você não quer seguir uma outra coisa? Eu falei, não, vou tentar engrenar aí nessa área, vamos ver se eu quero. Porque a estabilidade financeira eu já tenho, mas eu queria uma realização pessoal. Aí
eu tentei e ela... Queria se encontrar. De uma certa forma. Se encontrar. De uma certa forma, sim. Uma decisão difícil, trancar uma faculdade no terceiro ano, sim, né? Isso. E voltar totalmente para o teatro, voltar totalmente para uma nova expectativa. A princípio eu pensei, o teatro vai me ajudar com a faculdade. Hoje eu vejo que eu tenho que terminar a faculdade porque eu quero continuar o teatro. Que eu acho que a faculdade vai me ajudar a entender mais a cabeça do ser humano e essas ideias que o teatro propõe para a gente vai ajudar mais, a faculdade vai ajudar a difundir. Então você acredita que vai ser um complemento o teatro, então, à faculdade? E você pretende seguir uma carreira profissional ou vai se manter? Estou estável lá na Guarda Portuária. O time que está ganhando não se mexe. Isso, é verdade. Mas se pintar aí da faculdade, me propor alguma coisa melhor, eu posso até tentar. Um novo campo, um novo ramo. E para você, o que a Aline comentou a respeito dessa dificuldade para o primeiro emprego, né? Você conseguiu passar no concurso público e ingressar numa área que é restrita, né? Uma área bem restrita. Como é que você vê essa questão do primeiro emprego, da necessidade de experiência? Quer dizer, é uma coisa conflitante, né? Felizmente eu não consegui passar por toda essa dificuldade, né? Porque logo assim que partiu o concurso, já consegui entrar e estou aqui até hoje, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas têm um pouco de dificuldade para poder conseguir engrenar na carreira de trabalho, entrar na área de trabalho pelo primeiro emprego. E aqui no Brasil, hoje em dia, pelo menos nesses últimos anos, está ficando bem complicado. Pela situação que a gente está vendo aí o governo passar, está ficando mais difícil ainda, que poderia estar melhorando, né? E você acha que essa dificuldade toda também você sente ela no teatro? Reflete na questão do teatro? Faz a gente expor a dificuldade que o Brasil está passando e fazer com que as pessoas reflitam e tentem mudar, né, essa situação. Vocês se tornaram mais críticos, não? O teatro? Muito, bastante. Mais crítico com vocês mesmos, crítico com a sociedade, crítico com o governo. O que mais acentua a crítica de vocês? Acredito que os dois, eles mexem um pouquinho. Tanto com a gente, porque acredito que pelo menos quando eu entrei no teatro, eu não ligava muito para a política, não estava muito aí para a sociedade. Hoje em dia já mudou um pouquinho a coisa, começo a pensar, eu tenho que fazer isso para tentar conseguir mudar o mundo. E talvez o teatro hoje em dia ajude também a expor essas ideias, né? Eu começo a me policiar e jogar essas minhas ideias para que o povo comece a refletir. Aline, é assim com você também? Crítica consigo mesmo e também com... Sim, eu me tornei uma pessoa um tanto muito autocrítica, o que pode vir a ser um defeito, mas eu gosto disso, porque isso acaba me proporcionando a estar sempre melhorando no que eu estou fazendo também. Eu me tornei autocrítica bastante também em relação à humanidade, em relação à política, por causa do teatro, sim, porque eu era muito desligada em relação a tudo isso. Eu vivia e, eu vou, sei lá, vou pra escola, vou chegar, vou comer, vou dormir. E não tava nem aí. Agora eu já procuro me aprofundar mais. Tanto que no teatro, em algumas aulas, às vezes a gente trata de temas assim mesmo. Já rolou debate sobre... E eu acho isso bem legal, porque às vezes tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não se interessa, e é uma coisa importante pra gente, pro nosso futuro, entende? Então, tipo, tudo envolve... A verdade, a humanidade envolve tudo dentro do teatro. Quando você fala no teatro, você tem essa questão do incentivo cultural, da necessidade do governo fomentar o teatro. Vocês sentem essa dificuldade e essa dificuldade acendeu vocês por uma análise política também? Bem complicado a situação cultural hoje no Brasil. Falta muito por parte do governo um incentivo. Acredito que seria interessante olhar mais para essa área também, não só a parte da cultura como a educação, para poder ver se dá uma engrenada no Brasil, que está faltando, é fato. Hoje em dia, no Brasil, a cultura e a educação estão sendo muito deixados de lado. Aline? A cultura e a educação no Brasil, hoje em dia, para mim, elas estão caminhando por caminhos completamente diferentes. E eu acho que eles deveriam caminhar juntos. Porque uma coisa não é completa sem a outra. Para mim, uma coisa completa a outra. Se você tem a educação, do que adianta você ter só a educação se você não tem a cultura?
você fica só naquilo, você se prende a uma coisa só. E a questão do ser a mente mais aberta também envolve isso. De você estar com olhares também e ter os seus olhares expandidos para outras coisas, entende? A cultura, ela é, como eu já falei antes, ela é muito pouco valorizada no Brasil. Ela é muito deixada de lado, principalmente pelos governos, essas coisas assim, sabe? O teatro, vou falar particularmente do Teatro do Caos, a gente, é muito difícil a gente ter uma certa divulgação. É muito difícil a gente ter pessoas que se interessem. É muito difícil ter pessoas que, eu vou no teatro. Mas não, pessoal, vou ficar em casa com a pé levantada para cima, vendo um filme, coisa do tipo. Não que isso seja ruim, mas eu acho que procurar uma cultura fora de casa também é muito bom. Você vê outras coisas, você vê outros trabalhos, e isso já te encaminha a ter um interesse maior para pesquisar cada vez mais, entende? Isso por quê? Porque a educação, ela, na parte de educação, não fala da cultura. E as pessoas acabam perdendo esse interesse. E o que é muito ruim para o mundo hoje em dia. Nós estamos aqui batendo um papo com a Aline Ferreira também, com a Aline Pinheiro e com o Jonas Ferreira, nesse Trocando Ideias. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco. Até já! Estamos de volta com o Trocando Ideias, no segundo bloco, recebendo aqui os nossos convidados, a Aline Pinheiro e o Jonas Ferreira, falando sobre teatro, profissão, e agora vamos bater aquele papo falando sobre, continua a falar um pouquinho sobre a sua cultura, comentou sobre a cultura, a dificuldade que se tem para se fomentar a cultura. A cultura é elitizada no nosso país? Vocês acham que ela pertence à elite, à sua elite que participa da cultura ou não? Ela está ficando cara. Está ficando bem cara. A gente está achando dificuldade para poder levar para as pessoas mais humildes. Está ficando caro, difícil? A produção de algo, preparar um espetáculo, mesmo os grandes espetáculos, a dificuldade do ingresso, caro, como é que vocês observam? É difícil porque a cultura ela só chega na pessoa se a pessoa correr atrás. A gente, muitas vezes, quando faz um espetáculo, coisa do tipo, a gente tem que correr muito atrás do público. E as pessoas, às vezes, deixam de ir para assistir, para fazer uma coisa que você pode fazer a qualquer momento, sabe? Pra gente também ver uma peça, tipo, onde vai, Coliseu. Coliseu, ele, dependendo ele faz um preço legal, é barato. Mas as pessoas preferem gastar, sei lá, R$15 num lanche do que R$15 para ver uma peça. O que é muito difícil. Sabe? A gente quer fazer os nossos espetáculos, a gente quer mostrar nossa arte, a gente quer cativar as pessoas, mas as pessoas também não têm interesse. Como eu já disse, isso é muito difícil pra gente. Eu acho que por isso que viver da arte no Brasil está se tornando uma coisa bem crítica. Interesse, ela falou de interesse, Jonas. Você acha que o pessoal, a maior parte do jovem, das pessoas é desinteressada em relação à cultura, essa questão do teatro? De certa forma. Mas também não é só culpa deles, é culpa de quem não incentiva a eles procurarem. Hoje o governo não incentiva muito isso, né? Parece que se preocupam que o povo seja acomodado, porque fica muito mais fácil de lidar com isso, né? Fica muito mais fácil de ter os seus eleitores lá. Eles não querem que eles reflitam a situação do país, não querem que a cultura chegue para poder eles não aprenderem a refletir sobre a situação atual, e acomodados é mais fácil de lidar. Você prefere, então você me diz que é vantajoso que o povo fique latente, sem o conhecimento. Fato, pelo governo. A cultura abre os olhos, ele abre a mente. Muito, muito. Porque a pessoa começa a refletir, ver uma situação errada aqui, fala isso poderia estar melhor, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso. E quando ela não pensa, ela fica estática. Mas vocês não acham, não querendo defender, só estou aqui para polemizar, a pessoa tem uma semana corrida, trabalho, aí chega no fim de semana, ela tem família, casa, e papagaio, periquito, e acaba a cultura ficando em segundo plano, muitas vezes. De repente, poxa, é mais fácil eu sentar aqui e assistir o filme para relaxar. O tempo de descanso também já acaba complicando isso. O dia a dia acaba corrompendo essa vontade de ir ao teatro, de buscar a cultura, ou não? Acredito que não. Quando ela
quando a pessoa quer pensar, quando a pessoa quer se divertir, ela pode buscar o teatro também como uma forma de se distrair. E isso acaba ajudando também. Pela diversão, ele acaba achando a reflexão também. Aline? Acho que, assim, a pessoa ela buscar o teatro seria o mesmo peso que, por exemplo, vamos à praia, vamos no cinema, vamos no shopping fazer compra. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que as pessoas, elas, em vez de buscar a cultura, elas se acomodam no que está mais fácil para elas. Se ela está em casa, ela vai ficar em casa. Se ela, eu estou cansado, então eu vou para a cama, ela vai para a cama. Mesmo que ela tenha essa vontade de querer sair para poder buscar novas coisas, ela vai buscar sempre a mesma coisa. Porque o ser humano, ele se acostumou com essa rotina. Então, além da questão dos preços, nós temos também a questão da desmotivação e a questão da insegurança. As pessoas estão mais em casa, têm medo de sair. Isso está influenciando diretamente. Diante de tudo isso, a gente pode dizer que o teatro deve começar na escola, incentivo ao teatro, aulas de teatro na escola, seria? Com certeza, ajuda muito, porque os menores de hoje serão aqueles pensadores de amanhã, né? Então, quanto mais rápido conseguirem levar para eles, porque eles estão com a cabeça mais aberta, mais fáceis de aceitar, melhor será o nosso futuro com relação ao teatro. Acredito. Então, que a saída seria iniciar... Dos pequenos. Eu, pessoalmente, eu comecei a fazer teatro na escola. E, assim, eu lembro que meu professor, que ele é meu professor até hoje também, entre outros, ele passava nas salas divulgando. Digamos que uma escola de 1000 alunos, um chute, 20 se interessaram. 20 se interessaram. E desses 20 que continuaram até hoje, 4, 5. Sabe? Dos 20 você teve um percentual bem pequeno. Exatamente. É muito difícil, assim, não por segurar, mas porque as pessoas que eu conheço ainda até hoje, que eu mantenho contato, que naquele tempo estavam na turma comigo, hoje estão fazendo o quê? Nada. Estão em casa, sabe? Que não quiseram porque também rola esse negócio da desmotivação e esse negócio de não ter o apoio dos pais. Porque a arte também já começa também, não só pela escola, mas também começa em casa. A dificuldade, então, não é só do teatro, é da arte como um todo. A questão de shows musicais, pessoal de bandas e tudo mais, sofre também as mesmas consequências. Muito, porque assim, se rola um show na cidade, ou coisa do tipo, a divulgação é completamente gigantesca. É banner em qualquer lugar, é carro passando na rua anunciando, gente grande no microfone. Um show, um exemplo do McDonald's mesmo. Era uma divulgação sem fim durante muito tempo. Sabe? E agora quando tem uma peça de teatro, cadê? Não tem a divulgação, sabe? O governo, ele dá mais prioridade para um McDonald's, dá mais prioridade para um show, do que prioridade para um teatro. Na cidade, tem várias bandas, tem vários cantores, amadores, mas e tem talento. E não são valorizados pelo próprio governo, pela própria cidade. Isso desmotiva bastante. Eu conheço bandas, conheço pessoas daqui, que tem um som muito bom, só que eles vão fazer um show na onde? Em Santos, em São Vicente, Praia Grande. Eles vão para outras cidades porque a cidade não abre oportunidade para eles, sabe? Você acha que podem sim fazer em outras cidades, mas deveriam também ter um espaço aqui em Cubatão? Deveriam. Temos público? Temos público? Temos público. Temos público. Concorda? Acredito que a gente pode construir um público. Podemos ir construindo aos poucos, né? É só expandir a cabeça das pessoas para elas. Atualmente é um público restrito. É um pouquinho mais restrito. Por sermos de uma tradição mais nordestina, né? Temos aquele segmento que o forró, o sertanejo, né? Mas mostrando as outras... Literatura de cordel também é do mesmo segmento. Também. Mostrando os outros segmentos, a gente consegue abrir Dentro mais. da própria cultura nordestina, a literatura de cordel, que é, né, Adriano Suassuna, né? Então, senhores e meninas, em relação à música, nós temos estilos, os jovens sempre escolhem estilos de determinadas gerações. Qual o estilo de agora? Qual o estilo de hoje? A música o estilo musical que pode retratar o jovem. Bom, o que a gente vê na nossa realidade hoje em dia é o funk, embora que a gente quer que se expanda outras coisas, né? Mas o funk é pelo modismo ou pelo conceito? Eu acho que pela realidade que a gente vive hoje em dia. Eu acho que o funk, ele criou como posso falar,
uma popularidade entre os jovens, acho que pelo modismo mesmo. Pelo modismo? Porque hoje em dia qualquer pessoa canta funk. Tem crianças de 8, 10 anos cantando funk por dinheiro, sabe? E as pessoas olham, nossa, legal, vou dar uma ouvida, vou inventar um hit aí também, tacar na internet, quem sabe, né? As pessoas estão indo pelo fácil. Por tentar alcançar um status, não para tentar criar uma... Essa questão de vou fazer alguma coisa, vou jogar na internet, acaba que todo mundo tem o direito de expor a sua arte. Com conteúdo ou sem conteúdo, isso é outros 500, mas acaba todo mundo tendo o direito de expor a sua arte. Isso é bom, isso é benéfico? Infelizmente, não. Não, em termos, porque no meio de tanta coisa ruim, a gente sempre peneira aquela coisa boa, né? Mas tá mais pro negativo. Tá mais porque pro negativo. Quanto mais banaliza, pior fica. Então, seria bom dar uma selecionada no que é bom para poder ver se estimula a melhorar. Mas essa exposição, beleza, pode ser feito. Vocês acham que lugar de se expor é no teatro, lugar de inventar algo? Ou não? Não, tudo bem, cada um tem o direito, a mídia está aí. Todo mundo tem o direito de expor, né? Mas... Todo mundo tem o direito de expor, mas expor da forma correta, da forma consciente. A internet, como a gente estava falando, é uma forma que as pessoas usam muito para se expor. Mas do que adianta a pessoa só se expor na internet, chegar na rua, ficar daquele jeito, sabe? A pessoa corre atrás do céu na internet, então a fama maior que a pessoa quer é na internet. A pessoa não sai dali. Você não vive na frente de um computador, você não vive na frente de um celular. Você tem que sair. É o momento popstar? É o momento popstar. Infelizmente, é a busca do sucesso rápido. Ser conhecido, pô, legal. Em relação à música, vocês disseram que o funk é a música do momento. E qual a música de vocês, o estilo de cada um dos dois? Eu sou bem eclético. Eu gosto de ouvir de tudo, né? Vou de forró até axé, até rock, pop. Eu peneiro bem as coisas. Você vai de rock a MPB? Tudo. E Luiz Gonzaga, Led Zeppelin? Com certeza. É mais ou menos isso. Eu também estou no mesmo barco. Eu gosto bastante de tudo, 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 tudo. Não tem um gênero musical assim que eu não curta muito. Eu também vou mais pela letra, né? Dependendo da letra, assim. Vamos falar do funk. Eu não tenho nada contra o funk, eu gosto de funk. Mas um funk consciente, não um funk, entendeu? Funk não. Funk não, não curto. E você acha, por quê? O que você acha que é mais forte no funk, que acaba não deixando você curtir? A letra, a apologia, o quê? A letra, a apologia, a desvalorização do jovem, a desvalorização da mulher. Tem muitos conceitos que dá para ser usado. Porque a letra não é mais uma letra, é uma mesma frase que se repete trocentas vezes durante a música e a frase fala o tempo inteiro sobre sacanagem, sobre sexo, sobre família, sobre matar, sobre... Só fala sobre isso. Não tem uma coisa de tipo... Não sei, vou dar um exemplo de um funk que eu ouço que eu acho consciente, MC Garden. É um cara que tá bombando na internet, mas ele bomba fora também, entendeu? Poucas pessoas ouvem ele. Mas a letra dele é uma letra tão consciente que tu para e tu fica, meu Deus, é verdade? Isso que ele tá falando é verdade, sabe? Não é uma coisa de vamos comer as menininhas, vamos fazer sei lá o quê. Não tem a necessidade. As pessoas, acho que elas ouvem mais o funk porque o funk é quase um Kama Sutra da vida. Então, o funk segue o fluxo ou não? Olha, é isso? É a juventude que está nesse fluxo? Não? A juventude. O prazer imediato. Eu já ouvi, eu vou precisar comentar isso. Eu já ouvi jovens na rua, eu não conhecia, passando do meu lado. Era uma menina, ela tinha o quê? 13 anos de idade. Ela chegou assim, então a gente vai ouvir tal música, porque essa música fala bastante de sexo. De repente, ouvindo essa música, eu aprendo a fazer. Eu passei assim, eu fiquei, meu Deus, sabe? Tipo, as pessoas estão se perdendo muito. Principalmente pelo termo de música. Às vezes a pessoa tá ouvindo uma coisa, ela nem sabe o que ela tá ouvindo. Ela só vai porque o ritmo é legal. Porque as demais pessoas estão ouvindo e virou moda. Sim, é totalmente moda. Eu acho totalmente moda. Não tenho nada contra o funk nem quem canta. Mas é mais as letras mesmo, sabe? Mas aí que está, o funk reflete a sociedade ou o funk está construindo uma nova sociedade? A sociedade a partir do funk ou, na verdade, ele é o reflexo da sociedade? Eu acho que as duas coisas estão caminhando juntas. A partir do momento que a sociedade começa a aceitar
ela começa a querer refletir também com o funk e uma coisa vai levando a outra. Então você acha que quem está sobrepondo é o funk que está sobrepondo a sociedade, não a sociedade que está fazendo com que surja o funk, ou poderia ser qualquer outra tendência? Você acha De certa forma, sim. Porque se fosse estimulado outros estilos musicais, a sociedade começaria a andar de outra forma também. O funk tem uma conotação de que as pessoas podem cantar, todo mundo pode cantar o funk. Isso não torna ele mais popular, acessível e um instrumento também para as pessoas acabarem desabafando ou não? Ou pode existir, porém a maior parte não? Acaba banalizando a sociedade. Você quer se expressar, mas você, de certa forma, às vezes acaba expressando errado, as pessoas aceitam aquilo, acham que é uma verdade absoluta e começam a passar para frente. Mais a música, mais o vídeo, mais o conceito, o que é mais forte no funk? Acho que tudo. A música, pelo fato da música ser um método mais fácil de se escutar, que você pode baixar uma música no celular e você vai ouvir 24/48. O clipe, porque sempre que lança clipe novo, a pessoa vai no YouTube só pra ver o clipe. E os conteúdos do clipe não são conteúdos assim que eu considero conteúdos legais, sabe? É a questão da liberdade também. As pessoas têm a liberdade de se expressar da maneira que ela quiser. Ela nasceu com essa liberdade. Ninguém vai colocar limites na pessoa, ela se coloca limites. Só que, assim, às vezes a liberdade que essa pessoa tem não é favorável a mim. Entende? Não é favorável até a ela própria. Não é favorável a ela própria. Às vezes a pessoa ela vai, tipo, eu quero me expressar, eu quero falar de política. Mas se eu for falar de política na internet, eu vou sofrer bullying, as pessoas não querem me bater, as pessoas vão querer sei lá o quê. Então eu vou falar de uma coisa que eu sei que as pessoas vão ouvir. E parte para esse lado. Volta à questão do modismo. Entende? Volta à questão do modismo. Então, na verdade, o que é mais forte no funk é esse conteúdo do qual a sociedade precisa para se alienar ou não? Olha, de certa forma, sim. Uma válvula de escape? Com certeza. E essa válvula de escape acaba tomando conta da própria sociedade, né? O que, ao invés de fazer eles pensarem, eles procuram não pensar. E acaba seguindo isso para a vida inteira. O que acaba prejudicando a cultura como a massa. Como um todo. Estamos aqui batendo um papo com a Aline, com o Jones. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta no terceiro e último bloco do Trocando Ideias. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Trocando Ideias, recebendo aqui o Jones Ferreira e a Aline Pinheiro para esse bate-papo. Nós estávamos falando sobre estilos musicais. Qual o estilo que vocês curtem? Embora ecléticos, mas alguma proximidade com o estilo, seja MPB, seja internacional, seja... Ultimamente eu estou seguindo muito pelo lado do MPB, como a gente vem escutando muito dentro do teatro e acaba... agregando um pouquinho. Uma ligação maior com a música popular brasileira? Sim, eu também estou meio puxada pro MPB e um pouco do internacional. Eu gosto de algumas músicas internacionais também. O MPB o que seria? O MPB atual, coisas... Eu gosto do mais antigo. Anos 70? Eu gosto de Caetano também, gosto de... Não gosta de Caetano? Eu adoro Caetano, adoro Maria Gadu, adoro essas músicas. Gente, essas músicas são maravilhosas. Acho que todo mundo ouvisse um pouco dessas músicas, a sociedade não estava do jeito que estava, não. E o que você gosta? Acorde, letra ou é o conjunto como um todo? O conjunto. Algumas eu gosto mais da letra do que do acorde, mas a grande parte são os dois. A letra é o principal, a gente pensa bastante. Principalmente na época da ditadura, que eles tinham umas coisas bem interessantes que faziam com que a gente tentasse mudar o país de certa forma, né? Eu sempre questiono nos programas o relacionamento do jovem com a bandeira. E a gente pega como alusão os anos 70, né, uma métrica dos anos 70, em que o teatro, em que a arte como um todo, tanto a música quanto o teatro, lutavam. E a bandeira era a democracia, o fim da ditadura. Qual a bandeira de hoje? Ou não se tem bandeira nos dias de hoje? Acho que está tentando achar.
Porque antes a gente tinha uma coisa concreta, que era tentar buscar a liberdade. Hoje a liberdade se tem, mas o que a gente vai seguir agora? O que fazer com essa liberdade? Para qual caminho que a gente deve seguir? Acredito que a política deveria continuar, né? Tentando buscar... A bandeira política tem que ser mantida sempre, é fundamental. Sempre. Mas eu acho que acabou se perdendo um pouquinho. Nessa procuração, eu acho, tipo, no caminho, que nem ele falou, a gente tinha uma coisa concreta. E nisso de tentar procurar uma resposta, acabou se perdendo completamente. Os caminhos foram totalmente... Uma foi pra cá, outra pessoa foi pra cá, outra foi no centro, outra foi por aqui, entende? Isso é um pouco complicado, porque eu acho que não deveria ser assim. Mas a gente vai conseguir se achar, eu tenho esperança. Mas isso é um atributo de uma geração ou vocês acreditam que não? A geração dos anos 70 e dos anos 80 lutou para essa liberdade. A geração seguinte teria que ter uma outra luta e assim na consequência... Fato, sempre. Está sempre lutando para estar sempre melhorando. Às vezes a gente, quando conquista alguma coisa, entra num certo comodismo e acaba... Comodismo, desinteresse, o que vocês consideram? Eu acredito que está meio que acomodado. Tá bom, melhoramos, não temos muito o que mudar. Não valorizamos, não sofremos, não sabemos o quanto custou, é mais ou menos isso? As pessoas, elas acabam se adaptando ao que oferecem para elas. Ou esquecemos o passado com muita facilidade? Com a mesma facilidade que trocamos de estilo, trocamos de roupa, é assim? O jovem está desta forma? Não volta alguns anos atrás para entender as lutas? Também, mas porque ele não é estimulado a lembrar esse passado. Acabam fazendo com que ele se acomode no presente e vai tocando, empurra com a barriga e vê o que dá lá na frente. Como tá bom assim, não vamos tentar mudar. Talvez se a gente for brigar, as coisas piorem. Então vamos continuar do jeito que está. Do jeito que está bom. Tá bom para vocês do jeito que está? Não. O que precisa mudar? Eu, pessoalmente, para mim não tá nada bom. Ainda mais tipo, na questão do jovem. O jovem, ele no Brasil, falando do Brasil, né? No Brasil, ele acabou perdendo um tanto o seu valor. Mas, assim, não é porque ele perdeu o valor, porque o governo também não deposita esse valor nele, mas porque os próprios jovens, eles mesmos proporcionaram isso, sabe? Eles caminharam para isso. Por exemplo, a gente está falando aqui agora de não olhar para trás, esquecer o passado. E olhar só para frente, empurrar com a barriga, sabe? Não tem como você tomar uma certa atitude sem você saber o que aconteceu antes. Você pode até tomar, mas só vai piorar a situação. E acho que é isso que está acontecendo muito. A gente não olhar para trás, a gente olhar para frente, empurrar com a barriga, tomar atitudes precipitadas e acabar piorando e prejudicar uma massa inteira. Acho que não deveria ser assim. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, olhar para o todo, não só pela metade dele, para melhorar e ter um resultado melhor. O jovem busca a paz interior, não? Sim, não, depende. Eu acho que fica meio balançado. Alguns jovens sim, alguns jovens não. E o despertar da religião seria um caminho de uma paz interior também? Não pelo lado do fanatismo. É interessante que você sempre busque alguma orientação religiosa, qualquer que for, mas não se prenda totalmente àquilo. Tem outras coisas que também a pessoa pode seguir, o jovem pode seguir. A religião, ela é um tabu hoje em dia. Porque, assim, eu não tenho nada contra, até porque eu sou católica. E eu sou totalmente mente aberta. Eu acho que as pessoas têm sim que acreditar em Deus, têm sim que ler a Bíblia, têm sim que levar algumas coisas da Bíblia para a vida, mas não levar tudo ao pé da letra. Porque para você levar tudo ao pé da letra, você não pode excluir todo o resto, sabe? As pessoas hoje em dia, elas acabam se tornando hipócritas. Por quê? Porque elas, vamos ser católicos, vamos ser evangélicos, vamos ser sei lá o quê. E elas pegam uma frase da Bíblia e excluem totalmente todo o resto, porque acho que não tem necessidade. Não pode fazer isso. Eu acho que não deve fazer isso, na minha opinião. Se você quer seguir a Bíblia, segue a Bíblia inteira. Quer levar o pé da letra? Leva o pé da letra ela inteira, não a metade. Não só a Bíblia, mas como qualquer outra religião também, exatamente, né? Não levar pelo lado do fanatismo, ter a consciência de que também existem outras pessoas em volta e que também se deve respeitar a opinião delas.
Quando você fala fanatismo, você está falando de Islã, você está falando de que seja islâmico, assim. que seja budista, que seja candomblé, independente da religião que seja, não se prender totalmente a ela e desrespeitar o outro. O desrespeito, parte pelo desrespeito. Essa questão de diferença de pensamentos, é possível conviver com isso? Com certeza, cada um com o seu. Não precisa você julgar o outro para você ter o teu. A religião é uma busca com algo superior. Você não tem que tentar impor na cabeça da outra pessoa que ela deve ter a mesma ideia que a sua. Busca isso, né? Como toda religião vai fazer, como toda ideia. O ser humano, ele quer colocar as ideias dele na cabeça do outro, mas não tem que impor aquilo. Respeita também. Vocês são pessoas crentes? Vocês acreditam? Vocês seguem uma religião? Eu sou católica apostólica romana. Opinião é uma coisa que todo mundo tem o direito de ter. Só que o problema começa quando a pessoa ela usa da religião para tentar convencer outra pessoa da sua opinião. Sabe? Opinião, ela acaba contagiando outras pessoas, dependendo. Principalmente quando a pessoa ela se prende a uma coisa só. Se você chega para uma pessoa que está entrando agora na igreja, exemplo, ela está entrando agora na igreja, e você está há muito tempo, e você chega para ela e fala, olha, você não pode fazer isso porque Deus não permite, porque Deus te condena, porque Deus sei lá o quê. A pessoa, ela vai pelo espelho dessa outra pessoa que está falando, pelo fato dela estar mais tempo, sabe? Opinião é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando você for expor. Mas você acredita então, lógico, o Joanes vai falar sobre a crença dele, mas você acredita então que existe uma influência? Existe. Eu acredito que existe sim. E muito forte. Principalmente porque o fato religioso, ele é uma coisa muito grande no Brasil. Sabe? Muitas pessoas, elas vão por isso. Por exemplo, teve a JMJ em 2013. Quantos jovens apareceram? Não tô achando ruim, eu achei maravilhoso. Eu mesmo queria ter ido, mas eu não fui. Só que, sabe, é a coisa do levar ao pé da letra, do não respeitar, do não saber olhar com outros olhos também e de compreender. Nem todo mundo vai ter a mesma opinião que a sua, mas vai de você respeitar e vai de você julgar. E as pessoas estão andando muito pelo caminho do julgar, do condenar, do não, você não pode ter uma opinião diferente da minha, você tem que ser igual a mim. Joanes. Não é bem assim. Eu acredito em Deus. Eu acredito numa força superior, mas que não está ali para julgar ninguém. Ele está ali observando e, se possível, ele ajuda. Ele não vai ficar falando, você tem que fazer isso, senão eu vou fazer isso com você. Eu acho que isso é do ser humano. Ser humano que tem essa, ou você respeita a minha ideia, ou então alguém lá em cima vai te condenar por causa disso. Para mim, Deus é algo que ele não vai afetar a tua vida em nada. Ele vai tentar te ajudar, mas que não vai te condenar se você não fizer o certo. Vocês acreditam que o conceito de religião está conflitando com as questões da sociedade atual? Ou não? Sempre houve. Então não é de hoje, sempre houve, uma coisa que vem... O humano sempre quis colocar a culpa em algo superior daquilo que ele está pensando. Deus, eu acho que não está para isso. A culpa é o atributo de algo negativo, não o benefício de uma conquista. Isso, exatamente. Fato. Ele sempre está culpando o próprio ser humano. E qual é o conflito atual entre religião e sociedade? O que vocês elencam como sendo o ponto de conflito? Esse negócio do levar ao pé da letra e esse negócio do não respeitar. Por exemplo, existem muitas rixas entre religiões diferentes. Porque essa aqui, ela acredita que Deus veio para amar, que Deus veio para perdoar os nossos pecados. Essa aqui, ela acredita que Deus, na verdade, ele é só um pai. Ele está olhando para você, mas ele vai te condenar sim. Sabe? Essa coisa do não respeitar. Ok, ele pensa dessa forma. Deixa eu pensar. Eu penso dessa forma. Eu vou defender o que eu penso. Mas eu não preciso tentar agredir o outro, mesmo que seja verbalmente. Tentar agredir o outro com isso. Todos os dias, se você for ver uma reportagem, qualquer que for, aparece... fulano morreu pelo fato de ser católico. Fulano morreu pelo fato de ser budista. Assassinaram homossexuais porque a religião não permite. Não tinha necessidade de tudo isso, sabe? Quer seguir religião? Vamos seguir. Eu sigo uma religião e eu não preciso ser assim. Eu não preciso chegar numa pessoa e tentar contaminar ela com a minha opinião porque ela discorda de mim. Eu não preciso chegar numa pessoa e condenar ela porque ela fez uma coisa errada.
eu acho muito melhor eu ouvir a opinião dela e falar, pô, ela pensa diferente de mim, legal, vamos analisar isso. Mas não precisa julgar. Entende? É complicado, mas o Brasil não dá. Eu também concordo com a opinião dela. Eu acho que é ter muita cabeça fechada. Eles têm muito a cabeça fechada, aquele negócio da opinião própria. Ou você me segue, ou então você vai ser excluído por isso. A gente vê dentro da própria política, cada dia mais uma bancada de uma certa religião se fortalecendo e ela, quanto mais se fortalece, ela vai excluindo as outras. E é aquele negócio, ou você me segue, ou então eu vou te excluir. E a gente vai lutar contra pelo que você for fazer. Não respeita a opinião do outro. Esse lutar contra que você diz, você fala lutar contra em que sentido? Em garantir aos pares algo melhor e aos outros não? Inibir alguns direitos? Como é que é esse lutar contra? Partindo dessa questão da religião. Eu acho que acaba excluindo ele dos direitos que eles têm. A prosperidade fica só em uma certa porcentagem e eles não querem, por ter ideia diferente, não querem dividir aquela prosperidade. O homossexualismo se tornou o grande ponto nessa questão, ponto de divergência, é isso? Vocês veem essas opiniões diferenciadas, muito conflitantes? Sim. De uma certa forma, sim. Em alguns pontos a política religiosa acaba batendo com essa liberdade de escolha. Isso. Mas também é pela cultura que a gente vem tendo. De certa forma. Pela cultura, a responsabilidade da mídia. A gente vem de uma tradição que o homem casaria com a mulher e os dois têm que viver juntos, que aos poucos está se modificando. E a religião veio para tentar bater de frente com isso. Mas não seria... Bom, nós teríamos aí a grande questão. O respeito para com o direito de escolha e de pensamento de um e o respeito para o direito, escolha e pensamento do outro também? Fato. Não, todos têm direito de pensar e escolher, mas não precisa afetar um ao outro. Não precisa tentar interferir Quem quer seguir na religião e acredita segue na religião. Quem quer fazer qualquer outra coisa, faça a sua outra coisa. Exatamente. E não tentar um mudar o outro. Isso. Essa é a forma que vocês Pode observam. expor suas ideias, mas não interfira. Nós estamos chegando ao finalzinho desse último bloco, né? E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para todos os jovens que estão nos assistindo nesse momento, agradecendo a participação de vocês aqui no programa. Né? Maravilha. A coragem de estar aqui expondo as suas ideias, os seus pensamentos, né? De uma forma verdadeira, e a gente fica muito contente com esse tipo de ação por parte do jovem. Somos cavalheiros, né? Começar com a Aline. Aline, para a câmera, a sua mensagem. Olha, usando cavalheirismo como desculpa. Uma mensagem para os jovens. Não condene as outras pessoas por ela ter uma opinião diferente da sua. Procura ajudar, procura ouvir, sabe? Não condenar. E deixa esse negócio de ficar em casa, deixa esse negócio de se acostumar com a sua rotina. Procura sempre mudar. Vai um pouco mais atrás de cultura, um pouco mais atrás de informação. Vai fazer muito bem, eu garanto. Jones? Eu queria pedir para que estudem bastante, reflitam, busquem a política, porque é uma coisa que o Brasil está necessitando muito, nossa sociedade hoje em dia precisa muito. E busquem também a arte, talvez por uma diversão vocês consigam encontrar um caminho para vocês seguirem. Agradecendo a participação de vocês dois, agradecendo a toda a nossa equipe técnica, os câmeras, o pessoal da produção que estão aqui conosco, agradecendo a sua audiência. Permaneça na programação da sua TV Câmara e até o próximo Trocando Ideias.